É, agora sim, hoje vai ter no YouTube esse culto vai para o YouTube. Bom, deixa eu me apresentar para vocês novamente, né? Para quem não estava aqui, eu sou o pastor Felipe, sou um novo pastor agora do ministério, que o apóstolo fez o convite, né? Para eu estar participando, ajudando aí ele nessa embargada aí, né? Nesse projeto todo. Antes de tudo, deixa eu só trazer algumas informações para vocês. Em 2016, eu sofri um acidente de carro, né? Gravíssimo. Eu sou bombeiro militar, sou oficial do estado do Paraná. O acidente foi fora de serviço. Estávamos viajando eu, minha esposa e uma amiga dela. Aconteceu o acidente, as duas faleceram, só eu fiquei vivo, mas eu fiquei com deficiente, né? Eu tive lesão no C5, C6, tive lesão no plexo braquial, fiquei tetraplégico, né? E algumas teorias, né, da medicina falam tetraparético, né? Porque eu tenho mobilidade, né? Mas ela é parcial, por exemplo, ó, minhas mãos, elas são atrofiadas, né? Mas Deus, ele teve uma misericórdia muito grande, que ele não me deixou morrer no acidente, né? Três pessoas, só eu fiquei vivo. Quem teve vida é a morte, né? E graças ao bom Pai, não morri, e, e ele foi misericordioso, né? Estou, né, cadeirante ainda, né? Tenho mais limitações, mas estou na luta, tenho muita fé que eu vou me recuperar. E em nome de Jesus, eu vou contar esse testemunho aí para muitas nações e para a honra e glória do nome dele, né? Vou só edificar, né? Como todo testemunho serve. Bom, enfim, hoje o culto vai ser sobre eu vou falar para vocês, né, algumas armas que a gente tem quando a gente vai trabalhando com cura, né? Eu vou trazer resumidamente, né, para vocês uma ideia geralzona, né, sobre sobre dons de conhecimento, né, e mais especificamente sobre palavras de conhecimento, porque, como eu falei, eu não morri, né, no acidente, eu tenho me aprofundado cada vez mais e mais no conhecimento de Cristo. Foi misericórdia, porque eu estava perdido, e Deus me encontrou através desse sofrimento, mas Ele me achou. Então, tá tudo bem, tá tudo ótimo, né? Eu estou lutando, como falei, para me recuperar, mas, e eu creio que eu vou voltar, mas foi um ato de misericórdia muito grande de Deus. E nessa minha trajetória, né, ele foi reencontrado, me reencontrei com o Pai, estava perdido, Ele me achou, e nesse processo todo de regresso, né, dos caminhos do Senhor, eu fui buscando muito conhecimento, estudando muito a palavra de Deus, e eu comecei a perceber uma tendência, né, um chamado para cura. Mas como que eu ia fazer aquilo tudo, né, sem conhecimento ainda? Então, Deus me colocou o apóstolo Marcelo Casagrande, né, na minha jornada, e a partir de então, fiz o treinamento com ele, e comecei, mesmo na condição que eu estou, né, cadeirante, comecei a exercitar os ensinamentos e algumas curas começaram a acontecer. Algumas curas de dores, mais simples. Ainda não tive nenhum testemunho grandioso, assim, de uma operação que Deus fez através de mim, de uma grande cura. Mas Ele tem curado pessoas através da minha vida, né? Por exemplo, hoje, é, hoje uma das irmãs que estão numa das viagens missionárias que o apóstolo está organizando, ela entrou em contato comigo perguntando se o apóstolo faria uma oração por ela. Aí eu falei, ó, o apóstolo, ele está numa conferência, eu me lembrei, em Campos do Jordão, né? Voz de Obadias, né? Uma conferência bem famosa aí a nível nacional, né? De Obadias. Ele está lá ministrando, né? E ela falei para ela, ó, ele está lá na conferência eu posso passar para ele sim. Mas você não gostaria que eu fizesse uma oração? E ela permitiu, né, que eu fizesse a oração. E fiz a E oração. fiz oração. Opa, opa, Deixa eu ok, aqui, ok. Jesus.
acontece de alguma pessoa. Hum, Acaba entrando aqui, aí, já puta. E eu fiz oração por ela e não foi instantânea, né? Como se vocês fizerem um curso de treinamento com o apóstolo, ele tem ensinamentos, né? E ser uma primeira oração não teve a cura ainda plena, né? Mas teve uma melhora, ora de novo. Melhorou mais um pouquinho, ora de novo, ora e ora e ora. Por exemplo, no final de semana, fora o passado agora, no retrasado, eu cheguei a orar 7 a 8 vezes para um colega, né, um amigo que estava com dor no joelho. A gente estava numa reunião entre irmãos daqui da cidade onde eu moro, e eu orei 7 a 8 vezes por ele, até que ele conseguiu, né, extinguir a dor dele, né, no joelho. E fui fazendo oração pela irmã, e acho que na quarta ou quinta oração, não teve, não extinguiu, né, chegou a parar a dor, mas melhorou muito. Deixa eu só deixar aqui, que às vezes entra alguém que. Aqui, achei. Beleza, vou pegar. É, e fiz orações até que a irmã pegou e ela, diz ela que estava muito bem, que melhorou muito, 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 muito. Então, foi uma grande resposta. E hoje eu quero trazer para vocês, né, uma fala sobre palavra de conhecimento, que é uma forma com que Deus ele favorece, né, o ministro, né? Ele ajuda o ministro, né? Então, hoje eu quero falar sobre palavra de conhecimento. Que eu vou abordar, né, na palavra de hoje? Vou primeiro falar um resumão, né? O que são os dons de revelação? Quais são os principais dons de revelação e quais são sua finalidade? Qual a sua finalidade, né? Propósitos gerais dos dons de revelação, a aplicação do processo de cura, né? A aplicação no processo de cura, né? E vou contar um testemunho para vocês, né, que aconteceu algum mês passado, né, referente a mim com a palavra de conhecimento, que é um dos dons de revelação. E vou fazer a conclusão depois, né? Beleza. Então, só falar para vocês que eu estou aqui em casa, então se ouvir algum ruído aqui, vocês ignorem, né? Vamos concentrar aqui na palavra. Mas antes, vamos só fazer uma oração e pedir para o Espírito Santo estar guiando. Senhor Deus, Pai querido Pai amado, solicito a presença do Espírito Santo para estar conduzindo. Que seja o Senhor, Pai, o ministro, né? O diretor desse culto, Pai. Aqui eu sou um mero instrumento nas suas mãos. Então me usa, Pai. Me usa. Estou aqui à tua disposição. O Senhor está me usando, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Então, é isso aí. Eu quero pedir para vocês aí que vão estar vendo esse vídeo pelo YouTube, né? Não esquece de curtir, se inscrever no canal, né? E a gente vai estar ativando agora o ministério, né? Que o apóstolo Marcelo Casgrande é o presidente. Então a gente vai estar ativando e vai estar trazendo cultos frequentemente aí para vocês. Então, não esqueçam de estar se inscrevendo no canal para receber, né, essa palavra aí de Deus, né? Deixa eu desativar aqui, só mutar alguns de vocês, aí, que às vezes acaba entrando, e não tem problema não, né? Acaba entrando o áudio aí e acaba cruzando com a minha imagem. Eu saio da tela, então, o bot meu eu vou acabar. Quando entrar algum áudio, eu saio para mutar a pessoa, tá bom? Então, beleza. Então, primeiro, o que são os dons de revelação, né? Os dons de revelação, eles são dons de conhecimento, né? Pode-se dizer que são habilidades espirituais, né? Concedidas pelo Espírito Santo, onde o indivíduo que recebe essa mensagem ele traz um conhecimento a respeito de algo, né? Que não poderia ser simplesmente da revelação da parte humana dele. Ele recebe aquilo do Senhor para trazer algum benefício para a igreja ou para o indivíduo, né? A passagem bíblica que se refere a esses dons, eles estão lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Vou trazer resumidamente aqui onde está os três dons, né, que trazem, que estão dentro dos dons, são os dons de revelação, tá? Então, tá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. Diz o seguinte, palavra do Senhor. Porque há um
pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência, ou de conhecimento, em algumas versões, né? Aí, quando vai lá para o versículo 10, né? Na metade do versículo 10, vamos cortar um pouquinho, para que o texto é grande e pode acabar fazendo confusão de vocês, porque são muitos dons que ele vai falando. No versículo 10, né? Ao outro discernimento de espírito. Então, são esses três dons, né? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Então, deixa eu abordar cada um deles para vocês. A palavra de sabedoria, ele não vem da sabedoria humana, né? É um conhecimento que vem do Espírito Santo, né? Que não vem, é, não tem a ver com você ser inteligente ou com a sua expertise, né? Você ser experiente, né? Ele tem a ver justamente com uma revelação do alto, né? Uma revelação de Deus, do Espírito Santo, uma revelação sobrenatural. E tem muito a ver com agir em situações específicas, bem específicas, que se refere àquele caso, né? É uma aplicação da sabedoria de Deus para resolver um problema ou para a pessoa tomar, né? Ou para aquela igreja tomar uma decisão importante, de forma que glorifique ao Senhor, né? Glorifique a Deus. É uma direção divina que, e, que você vai estar guiando, né? Quando você tem essa palavra de sabedoria. Mas, resumidamente, né? É como se comportar em uma determinada situação. Agora, a palavra de conhecimento, né? Que é a grande foco dessa explicação de hoje, né? Que é trazer o testemunho para vocês depois, mais no final. A palavra de conhecimento tem a ver com fatos, informações ou segredos sobre uma pessoa ou uma situações que não poderiam saber por si mesmo, né? O profeta, né? A pessoa que recebe essa palavra de conhecimento, não poderia saber pelo conhecimento, pela sabedoria dele natural, né? E qual que é a finalidade, né? É para que possa receber, a pessoa que está recebendo essa oração, né? Receba alguma coisa, né? Conforme a fé dela e a ação de Deus, né? Ela consegue vira uma chave que a pessoa recebe alguma coisa, né? Daquilo. E tem muito a ver com a palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento tem muito a ver com o ministério de curas, né? O dom de cura. Né? Por quê? Porque através dessas duas palavras você consegue aflorar, né? Aflorar a fé da pessoa e permitir com que ela venha receber, né, a cura por só. E também dentro desses dons de sabedoria, né? Tem o discernimento de espírito. O discernimento de espírito tem a ver com você saber se aquela informação é de Deus ou é do inimigo, tá? É uma coisa mais, tipo assim, opa, isso aqui, será que é de Deus? Será que é do diabo que está vendo essa informação? Você consegue discernir e consegue decidir que ela tá vindo. Para você saber qual que é a origem da manifestação espiritual, se é de Deus ou se é do diabo. Você entende a natureza, né, que dá por trás daquela ação, daquela palavra ou do pelo milagre que está acontecendo. Por exemplo, a gente sabe que existem, por exemplo, lá na África, às vezes a gente vê um vídeo, né, no Instagram, aparece bastante, né, por exemplo, de uma coisa bem estranha, assim, que não faz muito sentido ser de Deus aquilo. E daí é nessas horas que a palavra, o discernimento de espírito entra, né, em jogo. Você sabe se é de Deus ou se não é, né? Por exemplo, a gente sabe lá que Balaão era um profeta, mas era um profeta do Senhor? Não, ele não era um profeta do Senhor. Ele foi desvirtuado, né? E ele foi o desejo pelo dinheiro falou mais alto, né? E ele era de uma nação inimiga de Israel que estava profetizando, né, a favor de uma nação inimiga. Então, ele não era um profeta de Deus, mas ele era um profeta. E nessas horas que o discernimento de Espírito entra. A gente sabe se aquela palavra é de Deus ou não. Porque às vezes o inimigo joga uma palavra para induzir a gente a errar.
Ou, por exemplo, ele mostra uma coisa que a gente deseja uma coisa, e o inimigo vem querendo mostrar um atalho pra gente, para tirar a gente da rota, né? E daí, nessas horas que o discernimento do Espírito favorece a gente consegue conquistar. Eu quero pedir para vocês aí que estão me assistindo, né, pelo YouTube, não esqueçam de curtir esse vídeo e clicar para se inscrever. E daí apertem em todos para você receber todas as notificações sempre que tiver sendo postado um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Beleza, vamos voltar para a pregação. Agora, eu quero trazer para vocês é, quais são os propósitos gerais dos dons de revelação, né? Tanto qualquer um desses, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento ou discernimento de espírito. Qual que é o propósito? Por que que Deus permite isso na vida do crente, né? Em resumo, a finalidade geral dos dons de revelação são edificar e fortalecer a igreja, expor verdades e proteger a congregação. Então, aquilo ali traz uma verdade que as pessoas por si só não conseguem visualizar, ou estão focadas em outras coisas, né, e acabam não conseguindo perceber, tá? E isso fortalece a igreja também. Outro objetivo, revelar a natureza e a vontade de Deus. Então, isso aqui encaixa muito no ponto à cura, né? A palavra de conhecimento, ela traz muita facilidade para a cura, né? Vou contar já para vocês o testemunho de como que favorece isso. O apóstolo tem inúmeros testemunhos, né? Eu tenho um só, né? Que está começando agora, né? Esses dons de cura aí, eu comecei a exercer recentemente, né? Faz um ano que eu recebi esse treinamento do apóstolo. E aí, como eu falei para vocês, né, no começo, eu tenho minhas limitações, minhas deficiências, tenho dificuldade, né? Não saio muito de casa, então não tenho muito contato com as pessoas, né? Então, acabo me limitando também de eu estar exercendo isso. Mas não vou dizer que limita a Deus, né? Que é impossível limitar a Deus. A minha possibilidade como ser humano de estar exercendo essas funções ministeriais acabam sendo um pouquinho mais limitadas, né? Que de outras pessoas. Mas Deus não pode ser limitado, né? Então, contra essa palavra, principalmente a palavra de conhecimento, favorece muito a cura. Por quê? Porque, ó, vou dar um exemplo para vocês aqui agora, né? Vamos dizer que vocês estão num culto, né? O apóstolo recebe muitas palavras de conhecimento, né, quando vai estar pregando. Em grupo, assim, em grande grupo, eu só recebi uma vez, que eu vou contar para vocês no final aqui do testemunho. Mas, por exemplo, o apóstolo, quando ele vai ministrar um culto, um congresso, alguma coisa assim, ele vai recebendo, né, as palavras de conhecimento. E, pelo que ele disse, né, ele vai anotando, né, num caderninho lá, num papel, numa folha, todas as palavras de conhecimento que Deus vai dando para ele. E ele, é, depois no culto, ele fala, ó, quem aqui tá, por exemplo, ó, às vezes ele sentiu uma dor em tal parte do corpo. Aí ele já fica atento quanto a isso, né? No final, eu gostaria de fazer uma oração aqui por todos, porque hoje à tarde pegou e estava começando a queimar a minha orelha esquerda. Só que eu não sei se era ou não era falta de conhecimento. E eu vou mostrar para vocês como que a gente executa isso, tá? Mas voltando, às vezes ele vai recebendo lá, por exemplo, sentiu uma dor em tal parte, teve uma sensação no corpo, ele vai anotando tudo. Aí chega na hora do culto, ele pega e pergunta para a pessoa, né? Ó, tem alguém aqui, né? Como grupo, né? Ele pergunta, tem alguém aqui que tá sentindo tal coisa? Aí vem várias pessoas vão à frente. E tal coisa, vai indo. Se não acontece de ter ninguém sentindo aquilo, como ele não pegou e fez ele perguntou, né? Tem alguém sentindo? Não, não, isso é uma coisa pra gente aprender, que ele ensina mesmo. Faça perguntas, né? Ó, tem alguém sentindo tal coisa? Se não tem ninguém, não sai. Agora o problema é você pegar e falar assim, ó, eu quero que venha aqui na frente quem tá assistindo tal coisa. Aí não vai ninguém. Imagina só que queimação, né? Então, é mais correto que ele aconselha é fazer dessa maneira. Sentiu uma coisa? Pergunta. Então, isso é uma coisa que favorece, né? Também, né? Outro propósito, né? Desses dons de revelação
É o terceiro propósito, aumentar a fé das pessoas que estão ali. Porque agora imagina só, vamos dizer eu, né? Eu, um exemplo, né? Eu sou cadeirante, estou cadeirante, né? Não sou cadeirante, eu estou cadeirante, porque não foi a condição que Deus me fez. Deus me criou e eu sei que lá nas regiões celestiais eu já sou curado, tá? Mas eu estou nesse momento aqui cadeirante. Vamos dizer que chegasse um culto que eu não conhecesse a pessoa, o ministrante, e ele chegasse, né? Vamos ministrar sobre cura. Tem alguém aqui que usa cadeira de rodas? Logicamente a pessoa vai visualizar, vai saber que eu sou cadeirante, né? Mas eu não uso muito cadeira de rodas, então já é um gatilho. Imagina, na hora já ia acender uma coisa na minha cabeça. Opa, pode ter a ver comigo. Será que eu vou ser curado? Entende? Qual que é a lógica? Será que eu vou ser curado? Isso vai ativando a fé da pessoa. Ou, por exemplo, vamos supor que eu receba uma palavra de conhecimento, né? Eu começo a sentir uma palpitação, né? No meu braço, por exemplo. Aí eu pego e pergunto: tem alguém aqui que está com o braço, né, direito quebrado, né, uma fratura, ou está com alguma machucadura, alguma coisa? Opa, aí aquilo já vai, pode, se tiver alguém lá, se aquilo foi realmente uma palavra de conhecimento, e se tiver alguém que Deus queira fazer uma cura, na hora já vai acender no coração da pessoa, vai aumentar a fé dela. Aí ele vai se movimentar para frente, já vai ativar a fé, já vai trazer mais um ânimo ali. E tudo isso tem muito a ver com os dons de revelação, né? E o último, né, objetivo, que é ministrar ao não cristão, ao não crente, né? Imagina só, que com essas palavras todas de sabedoria, de conhecimento e de discernimento de espírito, uma pessoa que é incrédula tá lá na reunião, na hora que você fala isso, que as pessoas começam a ser curadas, aquilo tudo vai ativando no coração dela. E talvez uma coisa que não era para acontecer na vida dela, uma cura, na hora que ela percebe outra pessoa ser curada, ela, opa, eu vou lá também, que eu vou receber, eu quero ser curado, né? E isso vai ativando, né, a vida da pessoa, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no que é que vocês estão comentando. Beleza. Isso aí, exatamente aí, Leandro. É isso mesmo. Deus, ele percebe, a pessoa percebe que Deus está vendo ela, e aquilo vai ativando a fé, né, da pessoa. E aquilo motiva mais ainda. Nossa, é hoje que eu vou ser essa cura. É hoje que eu vou ser curado, né, do meu problema tal. Ainda mais na hora que ele ouve o pregador falando. Tem alguém aqui que está com tal problema. Na hora a pessoa, nossa, é hoje, eu vou receber a cura, é hoje, é eu. Aí, isso é muito maneiro, é muito gostoso de você estar recebendo essas palavras. Bom, enfim, né? Como eu falei para vocês, palavra de conhecimento é mais com o sentido de uma demonstração da vontade de Deus, de operar a cura, entende? É Deus, ele demonstra, né, que ele quer operar uma cura, né? Como eu falei, tô com tal dor, né? Eleva a fé da pessoa. Deixa eu contar para vocês o testemunho de vida agora, né? Que aconteceu. A minha mãe, ela é pastora também. Meu pai, minha mãe e meu padrasto, né? São pastores. E a minha mãe, ela tem uma célula de mulheres aqui na minha casa, né? E teve um dia que me deu uma dor de cabeça, assim, sabe? Eu tava, um pouquinho antes de começar a, a célula, me deu uma dor de cabeça, assim, puf, puf, e passou. Na hora eu pensei assim, opa, acho que isso aí é palavra de conhecimento. Eu falo, deve ser isso aí, né? Palavra de conhecimento. E porque foi muito rápido. Veio e passou, né? Então já me acendeu no coração e eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque nunca tinha acontecido comigo. Já tinha ministrado algumas curas, né? De pessoas que tinham dor, principalmente dor, resfriado, né? Dor de cabeça, dor de barriga. Já fiz algumas orações, né? E as pessoas receberam a cura, né? E, nossa, me deixa muito alegre, né? De não por ego, mas por saber que Deus está me usando, né? Para ajudar outras pessoas. Então, na hora, me veio aquela dor de cabeça, pu. E daí eu falei, opa, tem alguma coisa aí, né? Nisso aqui.
Aí começou a chegar algumas mulheres, né, para reunião, para a célula, e uma das pastoras que ajuda minha mãe, né, com esse projeto de mulheres, ela chegou e ela tinha feito uma cirurgia, né, na barriga e estava sentindo muita dor, muita dor. E na hora eu peguei, não era dor de cabeça, né? Daí minha mãe falou, Felipe, vamos, a pastora tal tá aqui com uma dor. Eu vamos orar, né? E aí peguei e fiz a oração por ela. Na primeira oração diminuiu a dor. Aí falei, opa, vamos mais uma vez. Eu orei de novo e passou. Daí já foi na hora, né? Segunda oração já extinguiu a dor. É, e, mas não era dor de cabeça. Aí eu peguei e falei para minha mãe, mãe, na hora que for começar a célula aqui, antes de começar, pega e pergunta se tem alguém com uma dor de cabeça. E eu sinto que Deus está querendo me usar para operar a cura com com dor de cabeça, né? E tudo mais. Bom, antes já, deixa eu dar uma pausa aqui. Eu quero perguntar aí, você que está assistindo pelo YouTube, né? Não esquece de curtir esse vídeo aqui, se inscrever no canal, né? Aqui do Apóstolo Marcelo Casagrande. E lembre-se, ó, toda terça e toda quinta-feira o ministério aqui vai estar ministrando um culto, né? Online aqui para vocês estarem assistindo. Gostaria de pedir para vocês, ó, se vocês ainda não fazem parte do grupo Filhos do Reino, né, do Apóstolo Marcelo Casagrande, clica no link aqui que vai estar na descrição desse vídeo, né? Clica aqui na descrição do vídeo, vai abrir, clica aqui no título do vídeo, vai abrir a descrição e vai ter um link lá para você entrar no grupo Filhos do Reino, tá? Nesse grupo Filhos do Reino tem um compartilhamento, o apóstolo traz, né, informação diariamente para vocês. Vocês podem estar interagindo entre vocês, tá? Mas é isso aí. Não esquece de curtir e se inscrever no canal. Vamos voltando ali para a situação, né? Então, fiz oração pela dor né, no ventre que a pastora, que estava participando da célula, que ajuda minha mãe, né, foi curada, beleza. Mas ainda estava dor de cabeça, né? E daí, poxa, como é. Será que alguém tá. Olha, mãe, pergunta para alguém aí, na hora de começar, se tem alguém com dor de cabeça, né? E beleza. Aí vim pro quarto, fechou a porta. Um pouquinho antes de começar, minha mãe já, Felipe, é a Maria, né, que tá com dor de cabeça aqui. Maria é a filha de uma das mulheres, né, que frequenta aqui a cela. E na hora, né, já quase todo mundo da sala tinha chego já. E daí fui, né, todo mundo ali. E daí fiz a primeira oração, fala Maria, né. Acabou a oração, perguntei, Maria, melhorou a dor? Diminuiu já, extinguiu, né? Acabou, não acabou? Me fala aí. Ela, Felipe, já diminuiu, né? Muita, muita dor, né? Diminuiu, mas ainda não acabou. Aí eu falei, vamos fazer mais uma oração. E peguei e comecei a fazer outra oração de volta, né? Por ela. E na hora que eu tava fazendo a oração, eu comecei a olhar lágrimas escorrendo, assim, dos olhos dela. Ela tava chorando. Aquilo na hora, assim, já. Caramba, que legal, né? E já, eu não sabia se tinha extinguido a dor de cabeça ou não, mas de ver a pessoa chorando, né? E eu já imaginei que aquilo estava um choro de alegria, de felicidade. E daí terminou a oração, aí ela falou, Felipe, pastor, acabou a dor de cabeça, né? Extinguiu. É aquilo, né? Para honra e glória de Senhor Jesus. Então, isso foi uma coisa muito, muito gratificante. Se você ainda não gostaria de aprender mais sobre essa questão de dons, né, de dons ministeriais, o apóstolo tem escolas, né, onde eles falam sobre isso, né, que são disponíveis para você estarem assistindo no YouTube, tá? Assista, entra lá no canal do Apóstolo Marcelo Casagrande, lá numa das playlists tem lá é, dons dons ministeriais, né? E você vai poder estar aprendendo mais sobre isso, né? E é isso aí. Bom, então, o objetivo que eu queria trazer para vocês era sobre essa explanação desse testemunho, né? Para vocês estarem cientes aí, estarem vendo, estarem querendo desejo aí, estar apontando esse desejo que eu tenho de vocês, de estar estudando, estar se aprofundando em conhecimento nisso. E eu quero já trazer para vocês também, né?
a maioria de vocês aí que vão estar assistindo esse vídeo, creio eu que já está sabendo das viagens missionárias que o apóstolo Marcelo Casagrande está organizando, né? Deixa eu voltar aqui para o Zoom, né? Está vendo meu bolso aqui. Bom, é, nas células, nas missões, nas viagens missionárias que o apóstolo Marcelo Casagrande está organizando, e eu estou ajudando ele na organização, na parte burocrática ali fazer registros, né, dos nomes, telefones, tudo mais, ver quem está pagando, quem não está. E até o momento, presente momento, a gente estava organizando, que já encerrou o número de pessoas, né? Abriram 4 vagas para uma viagem que vai acontecer lá no Rio Amazonas, lá no estado do Pará, né? Dos ribeirinhos. Então, o apóstolo Marcelo Casagrande me falou que estamos com mais 4 vagas, né, para essa viagem. Abriram, então, se vocês quiserem, entre em contato com o apóstolo Marcelo Casagrande, né? Você entra, né, no grupo lá dos filhos, que vai estar na. Vou já colocar agora aqui na, na descrição aqui do Zoom. A maioria aqui de vocês já está, né? Bom, eu vou deixar na descrição do YouTube, então, se você não está no grupo dos filhos e quer nos filhos do reino e quiser entrar, você clica aqui na descrição, clica no link que vai lá no grupo dos filhos, né? Lá o apóstolo Nessa Grande, ele está alimentando vocês diariamente, né, com tudo. E você também passa, né, por lá vai ter os contatos do WhatsApp, do apóstolo, meu contato, das pessoas que estão cuidando dessa viagem. Então, só você pedir, ó, tem interesse nisso, aí a gente vai passar para o apóstolo, para estar conversando com vocês para ver se tem condição, né? De estar ingressando nessa viagem. E eu quero falar para vocês também de uma outra viagem, né? Que o apóstolo Marcelo tá organizando, que ainda não está tudo bem ao certo, só tem uma ideia, né? Que é uma viagem que vai ser lá para Ilhabela, né? Aqui no estado de São Paulo, né? Eu moro no Paraná, mas em comparação lá com o Pará, aqui em São Paulo, né? Então, vai ser em São Paulo, né? No estado de São Paulo. Vai com o ônibus dos Milagres, né? Vai embarcar lá na rodoviária do Tietê, vai embarcar nesse ônibus dos Milagres e vai até a embarcação, né? Vai ir pro barco, o ônibus vai junto. Por quê? Porque lá em Ilhabela, esse ônibus vai estar fazendo missões ali dentro da ilha, né? Vai ter algumas atividades, é, com barco para uma outra região da ilha, fazer mais uma parte de missões ali, numa das, é, do, numa eu nem sei como é que fala, uma dos bairros, né? Acho que é o nome mais certo, ali da Ilha Bela. E para estar fazendo missões, evangelizando, vai ter um luau com adoração ali na ilha, né, para vocês e tudo mais. Então, já estou aqui plantando uma semente já para vocês saberem que futuramente o apóstolo, na hora que fechar a data, vai estar entrando em contato com vocês, mas já deixem aí, né, nas anotações de vocês, se você tem interesse em estar participando também, tá bom? Então, hoje a palavra era essa toda, né? Era essa palavra aí que eu queria trazer para vocês. Então, só lembrando, né? Se você está assistindo pelo YouTube, curte esse vídeo, se inscreve no canal, que a gente vai estar trazendo cultos, né? O apóstolo Marcelo Casagrande está iniciando agora esse ministério, né? Ele está trazendo cultos para vocês. Então, não esquece de se inscrever e entrar no grupo dos filhos se você ainda não é inscrito, tá bom? Então, por hoje era isso. Vamos fazer uma oração só para finalizar, tá bom? Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu quero, por favor, Senhor, pedir a Ti, Pai, que o Senhor venha abençoar todas as pessoas estão ouvindo ao vivo aqui agora e vão ouvir futuramente a gravação. Senhor, em nome de Jesus, traz libertação para eles, traz cura, Pai, de todas as áreas da vida deles. Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor me colocou, me deu um sinal, Pai, hoje, durante o dia aqui em casa, a minha orelha esquerda começou a queimar, meu Pai, em nome de Jesus.
totalmente sem sentido aquela queimação. Então eu quero te pedir, Pai, se isso é uma palavra de de conhecimento que o Senhor estava me dando, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço agora, Pai. Traz alívio, Pai. Toda dor na orelha esquerda. Se alguém aqui ouvindo esse culto que está sentindo dor na orelha esquerda, você venha receber a cura. Agora, determina em nome do Senhor Jesus que o seu Espírito Santo, Pai, opere grande cura, Pai. Sinais, maravilhas, grandes prodígios, Pai. Derrama o bálsamo de cura, Senhor. Eu não faço ideia do que é, meu Senhor, mas o Senhor sabe. O problema é que esse meu irmão está passando, Senhor. Em nome de Senhor Jesus, esse meu irmão, essa minha irmã, em nome de Jesus, talvez sejam os filhos deles, em nome de Jesus, Pai. Quem quer que seja, Pai, está passando por qualquer problema de na orelha esquerda, meu Senhor. Em nome de Jesus, traz cura, Pai. Traz cura. Eu determino agora, cura perfeita e completa. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Leva esses irmãos, né, em paz e segurança para onde quer que eles estejam, Pai. Que eles não tenham uma noite reparadora, uma noite de sono tranquila, Pai. Alivia de todo pesadelo, de toda dor, todo desconforto, Pai. Traz cura, sinais, maravilhas, Pai. Em nome de Senhor Jesus. E que esse ministério venha crescer cada vez mais e mais, Pai. Faz com que esse meu irmão, compartilhe, venha ter coragem de compartilhar esse vídeo, né, com aquelas pessoas que estão precisando ouvir essa mensagem, Pai. Em nome de Jesus, instiga, Pai, instiga ele a ter coragem, Deus. Em nome de Jesus, porque essa mensagem não pode morrer vazia, ela não pode morrer entre nós aqui, Pai. Ela tem que seguir, Pai. Em nome de Jesus. Então, paz, move, que eu sei que o Senhor pode todas as coisas. A tua palavra está escrita lá em Provérbios 21, Pai, que para o Senhor Deus conduzir a mente de um rei é tão fácil como conduzir a correnteza de um rio, meu Senhor. Em nome de Jesus, então, move, Pai, move o pensamento, faz com que essa pessoa venha tomar a decisão, Pai, de movimentar, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E, Pai, se há alguém aqui que está ouvindo essa ministração e ainda não é um convertido, Pai, ainda não entregou a vida ao Senhor, em nome de Jesus, incentiva, Pai, dá coragem, dá ânimo para essa pessoa de seguir firme no teu projeto, Pai. Porque esse projeto é teu, não é meu, não é do apóstolo, não é de ninguém aqui que está nesse grupo, Senhor. Esse projeto é teu, Pai. Nós apenas somos instrumentos nas suas mãos. Então, em nome de Jesus, eu te peço, faz a tua obra, Pai. Completa a obra aqui nessa terra, meu Senhor. Em nome de Jesus. E que muitas e muitas e muitas pessoas venham receber essa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém, pessoal. É isso aí, meus irmãos. Muito obrigado aí por estarem participando dessa reunião, né? Em nome de Jesus, esse ministério só vai crescer a partir de agora. Se você tem interesse em estar trabalhando junto com o apóstolo, se você sabe que você tem algum dom, algum talento e quer ajudar nesse ministério, entre em contato com a gente, manda sua mensagem. Fala aí, ó, Felipe, pastor Felipe, apóstolo Marcelo Casagrande, missionário fulano de tal, né? Entra lá em contato e fala o desejo que você tem no seu coração, qual que é o seu dom, qual que é a sua habilidade, qual que é o seu talento para estar contribuindo aí com o reino, tá bom? Grande oração aí, meus irmãos. Tudo de bom para vocês. Deus abençoe. Vão em paz e sigam em segurança. Amém. Até mais.